Queridos alunos, aqui é a professora Gláucia. Eu vim aqui para conversar com vocês sobre esse último livro aqui do ensino médio, volume 3, a prova 7, sobre áreas e volumes, ok? Vamos lá então? Eu fiz um recorte do livro de vocês para a gente começar a conversar algumas coisas sobre área, né? O livro mostra algumas figuras, as principais, as mais importantes, e comenta sobre as fórmulas para a gente encontrar a área dessas figuras, né? Então, nós temos aqui um retângulo, né? Onde a área desse retângulo, que é esse espaço azul claro aqui dentro, eu encontro fazendo base vezes altura. Se a figura for um quadrado, lado vezes lado. Se a figura for um triângulo, base vezes altura dividido por 2. Da onde saiu isso? Ah, saiu do próprio retângulo, se eu cortar ele ao meio. Por isso que a gente usa dividido por 2. Olha, antes de ser um triângulo era um retângulo. Eu cortei ao meio, então eu divido por 2. A fórmula do retângulo não era só base vezes altura? Então, é daqui que saiu a fórmula do triângulo. Ele conta tudo isso no texto, né? Conta como é que eu acho a área de um paralelogramo. Tá tudo mostrando aqui pra gente. E, na verdade, ele está mais relembrando algumas coisas, relembrando esses assuntos, porque isso é matéria do ensino fundamental, né? Muito bem. Relembrando tudo isso, depois ele mostrar algumas das principais fórmulas, ele pede para a gente algumas atividades. Então, vamos olhar. A primeira atividade que aparece para você lá no livro é essa daqui, para você calcular a área. Ele diz assim, usando o quadrado unitário na malha quadriculada como unidade de medida, ou seja, cada quadradinho é uma unidade. Então, dentro aqui da figura, ele quer que você calcule esse espaço. Ele quer que você calcule essa área. Como é que você vai fazer isso? Olha, tem várias maneiras. Você pode dividir essa figura em vários retângulos, fazer vários cortes, como você bem entendeu. Ou então, você pode simplesmente ir contando um por um dos quadradinhos aqui dentro, ó. Vai contando, vai juntando. Você vai ver que você vai chegar no valor da área, que é 37. 37 quadradinhos desse aqui, tá? Não é difícil. Qualquer coisa, dá uma checada lá no livro, nas respostas, você vê uma outra maneira de fazer, que é cortando a figura em vários retângulos. Mas, basicamente, aqui nós estamos falando de contar quadradinhos, tá? Essa figura é a mesma coisa. Ele deu a letra Z num quadriculado, né? Para a gente contar quadradinho. Eu não vou fazer, eu só vou dar a dica para você. Aqui é fácil calcular, né, esses quadradinhos. Só somar. Aqui também. O problema é essa parte do Z que é inclinadinha aqui, ó, e que pega pedaços de quadrado, né? Como é que a gente vai fazer isso? Vou dar a dica, hein? Esta figura aqui é paralelogramo. Se você vê lá no seu livro, paralelogramo é só fazer um lado vezes o outro. Tá vendo essa linha azul aqui? É um dos lados do paralelogramo. É 3, né? Ó, 3 quadradinhos inteiros. Agora, olha a altura. Se você contar de assim, ó, é 1, 2, 3, 4 quadradinhos. E 3 vezes 4, 12. Aí você pega o 12, que é 12 quadrados completos aqui dentro, mais esses daqui e mais esses daqui, e bota aqui direto, a área é igual a tanto, entendeu? Não tem segredo esse exercício, tá? Olha o terceiro, é um losango, ele é um quadrilátero, né? E todos os lados têm a mesma medida, suas diagonais são perpendiculares. O que é diagonais? Essas linhas azuis aqui dentro, ó. Tem a diagonal maior e a diagonal menor. Ele quer que você, aproveitando essa malha quadriculada que está aqui por baixo,
que você calcule quantos quadradinhos tem aí. Olha, tem várias maneiras de você pensar, né? Uma delas, que eu vou dar dica aqui, é você tira essa ponta aqui e encaixa aqui embaixo, ó. Imagina encaixado. Dá 3 quadrados completos, certinho. Faz a mesma coisa do outro lado. 3 mais 3, só chegar aqui e botar o valor da área. 6. Facinho. Olha, esse também é um losango, só que não tem malha quadriculada. Mas ele deu a medida. Esta diagonal aqui mede 6, ó. E a outra mede 8,5. Vou dar a dica, hein? Como é que eu calculo? Multiplica as diagonais e divide por 2. Multiplica esses dois valores, divide por 2. Você vai encontrar a área desse losango. Ok? Muito bem. E pode aparecer várias figuras para você calcular a área. Veja no próximo slide. Olha essa figura. É um quadrado. Esse quadrado vermelho. Eu queria saber a área dele. Quantos quadradinhos completos tem aqui dentro? De cara eu consigo ver 4 completos, ó. 1, 2, 3, 4. Agora tem mais, né? Tem essas duas pontas aqui, que juntando metade com metade dá 1. Juntando metade com metade aqui também dá 1. Essas duas metades também dá mais 1. E essas duas aqui também dá mais 1, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4. Mais 4 lá dentro, a área é 8. Olha essa outra figura. Mesma coisa, só contar quadradinhos. Esse quadrado aqui, ó, que está pela metade, eu junto com esse, dá 1. Mesma coisa aqui e aqui, dá 2. Aí eu junto com os outros que estão inteiros lá dentro, ó. Completos lá dentro eu tenho 5, não é isso? Então, olha quanto deu. 7 a minha área. Olha essa figura agora. Ó, 1, 2, 3, 4 inteiros, né? Esses dois aqui formam 5, esses dois aqui formam 6, e metade aqui, ó, 6,5. Pronto, calculei a área da figura. Olha esse. 2 inteiros, tá bem mal desenhado esse, né? 2 inteiros, 3, mais outro aqui, ó, 4. Então, calculei a área desse também. Olha essa. Se tivesse os 4 pintados, né, seria 4, mas tá bem na metade. Então, 2. Ou um inteiro, metade com metade, outro inteiro, que vai dar 2. Fácil, né, pessoal? E, ó, cai na prova isso, hein? Aprende a fazer, porque é facinho. Bom, a gente conversou sobre as figuras, os quadriláteros, né? Retângulo, paralelogramo, quadrado. Agora a gente vai conversar sobre as coisas redondas. Olha aqui, uma circunferência. Duas coisas que você precisa gravar. Primeiro, o que é diâmetro e segundo, o que é raio. Isso é muito importante. Diâmetro é essa medida que corta a circunferência no meio, passando pelo centro, essa bolinha aqui. E raio é só do centro até a borda da circunferência. Ou seja, se você observar bem esse desenho, você vai perceber que raio é metade do diâmetro, ok? Esse assunto, ó, tá a partir da página 19. Então, é só você acompanhar no seu livro, porque eu fiz os recortes do livro para você ir acompanhando. Muito bem, depois de ler o texto, conforme o roteiro de estudo que você recebeu, a parte que eu considero muito importante você saber desse texto é essa daqui que eu registrei, ó. Em 1737, o matemático suíço Leonhard Euler adotou a letra grega π. A gente lê isso aqui como π. É a letra P do alfabeto grego. P de periferia. Periferia porque nós estamos falando disso aqui, ó, do entorno da circunferência, tá? Então, essa letrinha grega aqui é muito conhecida e muito usada em matemática, é um símbolo muito conhecido. Ela é uma constante e o valor dela é aproximadamente, esse símbolo aqui quer dizer aproximadamente 3,14.
Portanto, quando a medida do raio é conhecida, quando eu tiver o raio, esta daqui vai ser a fórmula para eu calcular o comprimento da circunferência. Então, como é que eu leio isso? C igual a 2 vezes π vezes o raio, vezes o R. Então, perceba, a fórmula está relacionando comprimento com raio. Não usa diâmetro aqui, tá bom? E o que é o comprimento? Essa volta aqui, ó. Essa voltinha que eu estou dando aqui, isso é o comprimento da circunferência. Ok? Muito bem. Aí aparecem umas atividades para a gente trabalhar aí no livro. Ele diz assim, adote o valor de π 3,14 para resolver as atividades a seguir. Calcule o comprimento, ou seja, eu estou falando disso aqui, ó. Eu quero dar a voltinha aqui na circunferência, ó. Quero isso aqui. Calcule o comprimento aproximado de uma circunferência que tem diâmetro 15. Veja bem, eu não uso diâmetro para nada nessa fórmula aqui, ó, tá? Eu uso raio. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é quanto vale o diâmetro se o raio é 15. Desculpa, quanto vale o raio se o meu diâmetro é 15. Se é 15, e eu comentei agora há pouco que raio é metade do diâmetro, então meu raio nesse exemplo aqui é 7,5, que é metade de 15, certo? Grava que na fórmula eu uso isso aqui, ó. E o exercício não me deu, ele deu outra coisa. Eu que tenho que encontrar. Agora sim, eu tenho raio? Ótimo, então vamos para calcular o comprimento. O comprimento, a voltinha aqui da circunferência. Muito bem. Basta eu substituir na fórmula. O C eu não tenho, é o que eu quero achar. O 2 é só repetir. O π eu sei que vale 3,14 e o raio eu sei que vale 7,5. Olha como fica. Troquei todo mundo, né? Agora é conta. Você pega a sua calculadora e digita direto. 2 vezes 3,14 vezes 7,5. Olha lá, cheguei no meu resultado. Como a medida que foi dada para mim foi em metros, minha resposta também é dada em metro, ok? Já na letra B, ele já deu direto o raio. Então, eu não preciso me preocupar com nada. Dá graças a Deus e já vai aplicando a fórmula. É a única que tem para trabalhar, é a única que tem para a gente calcular comprimento. Basta eu trocar as minhas letrinhas aqui, ó. Eu troquei o π, eu troquei o raio e eu fiz a conta. Ok? Como foi dada uma medida em metro, minha resposta também é em metro. Olha a letra C o que aconteceu. Ele deu de novo o diâmetro, mas eu não vou usar. Na minha fórmula nem se encaixa diâmetro, ó, não tem. Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu transformo esse diâmetro. Se eu sei que é 10 e raio é metade, então eu vou usar o quê? Eu vou usar 5. Se preocupe com isso só quando eu der diâmetro, ok? Vamos para a fórmula? A fórmula é de sempre, que a gente já conhece. Então, é só trocar as variáveis, ó. 2 vezes 3,14 vezes o raio. Isso dá 31,4. Minha medida foi dada em milímetros, então aqui também eu vou utilizar a resposta em milímetros, ok? Você tem esse D para fazer, tem na outra página mais alguns, então agora é com você, agora vamos treinar. Vou mostrar agora outro tipo de exercício para você estudar. Lá na página 22, eu tenho esse exercício aqui. Dado o comprimento da circunferência C igual a 81,64 km, calcule o raio e o diâmetro dessa circunferência. Aqui, ele faz duas perguntas, calcule raio e diâmetro. Ora, vamos relembrar? O que é raio e diâmetro? Tem que ter esse desenho aqui em mente. Diâmetro é tudo, atravessando pelo meio, passando pelo centro da circunferência, e raio é só metade. Outra coisa que eu preciso lembrar, fórmula para calcular comprimento de circunferência, tá aqui. Agora, detalhe, ele me deu o comprimento. Essa fórmula, ela relaciona raio e comprimento.
Se eu dou o raio, eu acho o comprimento. Se eu dou o comprimento, eu acho o raio. Não tem como fugir disso. Basta trocar o que você tem. Você tem o C. Então, vai lá no C e troca. Olha como vai ficar. Tirei o C, pus 81,64, que é o valor dele. Copiei o 2, troquei o π e não tem o R para trocar. Isso aqui vira para mim uma equação. Todo mundo já deve ter percebido que esse valor aparece toda hora nas continhas. 2 vezes 3, 14, é 6,28, né? Eu vou deixar o R sozinho desse lado da equação, vou passar o pessoal para o lado de cá. Olha como é que vai ficar. Se aqui é 2 vezes 3, 14, ou seja, 6,28 desse lado, do lado de lá é 6,28, só que vai dividindo. Isso aqui é o traço da divisão. Isso é equação, a gente já viu isso na prova 1, na prova 2, na prova 3. Já enjoou, né, de ver isso? Muito bem, o que vocês acham que eu tenho para fazer aqui? Ó? Só fazer essa divisão já chega no valor do raio. Olha lá, deu 13. Se você fizer essa divisão aí na sua calculadora, 13. Ora, se o raio é 13, quanto é que vai ser o diâmetro? O dobro, né? 26. Por quê? O diâmetro é o dobro do raio. Não esquece isso, tá? O raio é só metade do diâmetro, tá bom? Bom, continuando o texto aí no seu livro, a gente vai discutir um pouquinho sobre área. Antes nós falamos desta voltinha da circunferência, agora nós vamos falar desse espaço aqui dentro, aqui no meio, ó. Isso é área, tá? Então o livro explica e mostra pra gente a fórmula para calcular a área. Ainda dá um exemplo aqui pra gente, dá uma olhada nesse exemplo. Se a área eu calculo fazendo π vezes o raio ao quadrado, ele pediu para eu calcular, então, a área de um círculo que tem raio 5. Eu tiro o R aqui e coloco 5. Olha como é que vai ficar. R ao quadrado, então fica 5 ao quadrado. Primeiro eu tenho que resolver 5 ao quadrado. Eu estou substituindo nesta fórmula aqui, ó. Primeiro, já que o meu raio vale 5, eu tenho que fazer 5 ao quadrado, que não dá 10. 5 ao quadrado é 5 vezes 5. Tá aqui, ó, 25. Agora, digita na calculadora vezes 3, 14. E você vai chegar em 78,5. Como a minha medida aqui foi dada em centímetros, então minha resposta é centímetro quadrado, porque nós estamos falando de área. Daí vem na sequência alguns exercícios para você fazer. Olha, sabendo então que a fórmula da área do círculo, essa daqui, é π vezes r ao quadrado, e eu dei o valor do r, que é 10, o que eu vou fazer? Eu vou substituir aqui, ó, só trocar. Olha lá como é que vai ficar. Tira o r e põe 10. Agora, como é que eu faço essa conta? Prioridade na potência. Primeiro é potência. Então, 10 ao quadrado não é 10 vezes 2, é 10 vezes 10, que é 100. E vezes o 3,14, você vai chegar nesta resposta aqui, 314. Como a medida foi dada em centímetro, resposta em centímetro quadrado. A outra é metro, vai dar metro quadrado. Milímetro, milímetro quadrado, e assim por diante. Só resolver agora os seus exercícios aí, ok? Às vezes, a gente não está querendo calcular uma circunferência inteira. A gente está querendo calcular um setor circular. O que é isso? É isso aqui, ó. É um pedacinho da circunferência. Então, o que eu preciso pensar? Eu tenho essa fórmula para calcular a área. Essa aqui calcula a área, essa parte amarelinha, lá dentro. Aqui, eu não estou querendo a circunferência inteira, eu estou querendo esse pedaço só, como se fosse uma fatia de pizza, tá? Bom, o
que eu tenho que ter de informação? Que a circunferência inteira, em graus, ela mede isso aqui, ó. E se eu dividir em pedaços de 45 graus, que nem está falando aqui no exercício, eu vou conseguir 8 partes. Que conta que eu fiz? 360 dividido por 45, eu chego em 8 partes. Muito bem. Então, vamos fazer o seguinte, eu tenho raio aqui, ó, o raio vale 10. Vamos calcular uma circunferência dessa aqui com raio 10 inteira? Depois eu pego o resultado, como eu não quero ela inteira, quero só uma das 8 partes, que é essa daqui, ó, eu divido o resultado. Olha como vai ser. Eu substituo aqui, ó, tiro R e ponho 10. Coloquei. Nós já fizemos essa conta antes. 10 ao quadrado é 100 vezes o 3,14, que vai chegar em 314. Porém, essa é a área da circunferência inteira. Quando eu aplico a fórmula, eu encontro a circunferência inteira. Como é que eu acho, então, só de um pedaço da circunferência? No caso, como tem 8 partes dessa daqui, eu divido meu resultado por 8. Eu chego em 39,25. Que número é esse aqui? O que significa isso? Ó, é o pedacinho, é uma fatia da pizza lá. É esse pedacinho que eu queria. Agora, na sequência, o exercício 10 da mesma página, nós estamos na página 29, ó. Ele pede para você fazer a mesma coisa. Tenta lá, ver se você aprendeu. Vamos exercitar um pouco, então? Boa sorte. Se você não conseguir, pede ajuda para os seus professores do CEJA. Eles estão lá para esclarecer qualquer dúvida sua.